Amado paroquiano, paroquiana, amados amigos, com alegria chegamos o dia dos festejos da solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, nesse fim de semana, dia 1º e dia 2 de julho, a igreja celebra aqui no Brasil essas duas colunas da igreja. Venho fazer com vocês aqui a partilha da nossa homilia diária. Peço que você nos acompanhe nesse evangelho desse domingo de São Pedro e São Paulo, evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Vamos então começar essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje, na celebração de São Pedro e São Paulo, antífona de entrada, vai nos trazer um verso muito forte que já entrega o mistério que estamos celebrando. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. É exatamente o que podemos dizer de São Pedro e São Paulo. São amigos de Deus. Estes que são chamados as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, por diferentes caminhos, mas buscando a mesma meta, Cristo e o reino dos céus, foi edificando a igreja de Cristo. A fé de Pedro, esta fé onde ele revela, ele proclama a fé no Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, é como Jesus disse, é uma revelação divina. O Pai revelou para ele no Espírito Santo. Que nós possamos, a exemplo de São Pedro, também proclamar esta fé, confiando e crendo. Jesus Cristo é o Senhor. Ou como São Paulo apóstolo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. São Pedro e São Paulo, por diferentes caminhos, construíram ali e edificaram com seu ministério a Igreja de Cristo, sacramento de salvação. Hoje, a nossa paróquia está muito contente, muito feliz, celebrando São Pedro, nosso padroeiro, que recebeu a missão de confirmar os seus irmãos na fé. Então, quando Jesus faz a pergunta aos apóstolos, tenho certeza, não está no Evangelho isso, viu, gente? Mas eu tenho certeza que após serem investigados por Jesus e muitos responderem, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é Elias, o Jeremias, ou algum dos profetas, eu tenho certeza
que quando os apóstolos perceberam da parte de Jesus uma insatisfação, ao perguntar, e vocês? O que vocês dizem de mim? Nesse momento, eu tenho certeza, uma fé pessoal minha, que os apóstolos imediatamente olharam para São Pedro, olharam para o Pedrão, que é aquele que já exercia um papel de liderança. Aí Pedro, inspirado no Espírito, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos também proclamar essa fé do apóstolo. Essa fé que, ao longo dos séculos, é guardada justamente pelos apóstolos. Ao confiar aos apóstolos, a sua igreja, Cristo Jesus edificou aqui na terra o reino dos céus. A igreja que é o sacramento de salvação. É onde podemos fazer ali a experiência do Deus vivo e verdadeiro que está no meio de nós. Olha, amados, quando Jesus fala para São Pedro, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E nem o poder do inferno poderá vencê-la. Essa certeza da fidelidade de Deus nos dá uma grande alegria e nos dá também um conforto de espírito, pois sabemos que muitos perigos são reservados à Igreja de Cristo, neste mundo. Neste mundo que prefere as trevas ao invés da luz, prefere as mentiras ao invés da verdade, prefere as ideologias ao invés de Cristo, ao invés de Deus. Então pensamos que o Senhor nos dê essa graça de esperarmos nele, confiarmos nele, porque o poder do inferno não poderá com essa igreja. Essa igreja que recebeu em São Pedro o ministério da cura das almas. Então, Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui vemos esse poder magnífico da reconciliação, de ligar e desligar, onde Cristo dá à igreja, através do sacramento da reconciliação, uma graça muito especial a todos nós. Ainda tem gente que foge da confissão. Tem gente que não se confessa, acha que se confessa com Deus, faz do seu jeito, fica anos e anos sem buscar essa graça. Peçamos que o Senhor nos dê a graça da humildade, o santo temor de Deus, para que busquemos na confissão a nossa reconciliação. Que sejamos, através desse sacramento, religados. Porque a igreja, gente, ela é una, santa, católica e apostólica. Una pela unidade, que se dá e se manifesta através do Papa. União, unidade de rito, unidade de doutrina. Santa, porque ela é uma obra de Deus. Alguns vão falar, nossa, santo e pecador, porque nós somos igreja. Não! Você é igreja enquanto você permanece em Cristo. Enquanto você, como ramo, está ligado ao tronco. Enquanto você está no pecado e apartado da comunhão, você não é igreja. É duro ouvir essas palavras, viu? Mas a grande verdade é que só participamos da igreja santa à medida que estamos ligados a Cristo. Porque a nossa vida, ela vai a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, e não há outra vida senão em Cristo. Os apóstolos entenderam isso e entregaram a sua vida, regaram a igreja com seu sangue, ou seja, no sangue dos mártires, vemos sementes de novos cristãos, como vai dizer os santos padres. E assim possamos aprender que dar a nossa vida é justamente reconhecer que ela está guardada em Deus. Então, nesse dia da celebração de São Pedro e São Paulo, peçamos a intercessão destes que são a coluna da igreja, para que, fortalecidos em seu testemunho, também nós possamos entregar a nossa vida e nos tornarmos amigos de Deus. Coragem! Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo.
Amém. Coragem.